Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente no canal. Quero contar para vocês como é que foi a minha experiência de leitura de um livro que foi super gostosinho, que eu adorei ter lido, mas também quero contar sobre um evento literário ao qual eu fui e que adorei ter participado também lá em Porto Alegre. Vai ser quase como uma ideia de vlog, mas com comentário de leitura, porque a gente tem muito o que conversar sobre esse livrinho aqui, Vamos Comprar um Poeta, e também sobre o Afonso Cruz. Então fiquem por aí que eu acho que vocês vão gostar muito de saber dessas novidades. Bom, gente, recentemente o Afonso Cruz, escritor português, publicado aqui no Brasil pela editora Dublinense, estava fazendo meio que uma turnê pelo Brasil e fez algumas visitas aí a Porto Alegre, a São Paulo, a Belo Horizonte, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele veio para a Feira do Livro de Santa Maria, na verdade, e aí aproveitaram para fazer ele circular e encontrar os seus leitores brasileiros. E como ele viria aqui a Porto Alegre, que é pertinho de onde eu moro, eu pensei, vou aproveitar essa oportunidade de ir lá e ouvir o autor, né, falando sobre a sua literatura que eu ainda não tinha lido, mas que eu tinha bastante curiosidade, já tinha alguns livros aqui em casa para ler. O Vamos Comprar um Poeta, por exemplo, é um livro que já estava na minha estante há algum tempo, e também alguns outros e-books dele, como Nem Todas as Baleias Voam, estavam lá esperando o momento da leitura, mas eu ainda não tinha lido. E nesse ano, especialmente alguns meses atrás, teve a pré-venda de um outro livro do Afonso Cruz, que é o livro mais famoso dele, pelo menos lá fora, e que eu lembro que quando eu comecei aqui no YouTube, muita gente falava naquela época sobre esse livro. Eu vou até mostrar para vocês, porque eu comprei na pré-venda e comprei com essa eco bag super bonita, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, que diz uma frase do livro Vamos Comprar um Poeta, que é: há poemas que servem para ver o mar, e tem essa baleia aqui, tem toda uma questão com a própria história do Vamos Comprar um Poeta, e eu aproveitei então, apoiei na pré-venda o livro este que é o que eu considero mais famoso, né, porque muitas pessoas comentavam aqui no YouTube, vocês talvez lembrem desse título, que é Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Esse aqui é um calhamacinho, né, um livro bem extenso, e a capa dele, da edição portuguesa, era bem diferente. E eu vi muitas pessoas lendo sempre, na época em que eu comecei a acompanhar aqui o BookTube, e eu queria aquela edição, mas não achava, porque, claro, não era brasileira, né. Agora, então, ele foi publicado aqui no Brasil e a gente tem a oportunidade de conhecer essa que é uma das histórias mais famosas do Afonso Cruz. Então eu já conhecia de nome o autor, já tinha interesse em ler e já tinha os livros aqui em casa. Daí eu pensei o seguinte, bom, não vai dar tempo de ler esse calhamaço na semana para chegar lá no evento, mas eu vou ler então o curtinho dele, e foi o que eu fiz. E esse aqui eu li de um dia para o outro, foi uma leitura super gostosa. E aí eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o livro, um pouquinho sobre o evento, alguns detalhes que eu vou mostrar também aqui em imagens. Mas antes de eu continuar falando sobre esses livros, quero lembrar vocês que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, porque isso faz toda a diferença. Aliás, se essa é a primeira vez de vocês por aqui, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha aqui nos conteúdos que eu produzo, porque eu tenho certeza que alguma dessas coisas que eu falo pelo YouTube vai bater aí de alguma maneira legal para a gente seguir conversando. Também deixem um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores e, claro, vão comentando comigo aqui nos comentários o que vocês acham da obra do Afonso Cruz, se vocês já leram alguma coisa ou se vocês já estão ficando com vontade de ler, porque essa parte da troca é a parte mais legal. Também confiram tudo que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco os links, por exemplo, para vocês comprarem os livros pelos meus links comissionados, porque assim vocês me dão um pequeno valor dessa compra e isso ajuda demais aqui no orçamento do final do mês. Então sempre confiram, porque às vezes eu esqueço de falar alguma coisa durante a gravação, mas eu escrevo aqui embaixo, isso vale a pena sempre ressaltar. Também, se vocês gostam do meu trabalho, considerem ser apoiadores, porque a partir de R$ 4,99 vocês já podem me ajudar muito a seguir criando conteúdo aqui para o YouTube com cada vez mais frequência e, claro, receber algumas recompensas em troca. Tem aqui um clube de apoiadores em que a gente lê livros juntos, um livro por bimestre, só literatura brasileira, então também vale bastante a pena a partir de R$ 7,99. E tem a faixa de assinatura VIP, que aí tem outras regalias que as faixas anteriores não têm. Tudo isso vocês podem conferir clicando no botão Seja Membro, e eu espero vocês por lá.
Então eu vou mostrar agora algumas coisinhas para vocês sobre esse evento e sobre essa minha estada lá em Porto Alegre, que não foi muito longa, mas enfim, vocês vão ver aí que eu desci de ônibus, né, porque estava chovendo nesse dia, e é sempre uma viagem bem boa de fazer, mas especialmente quando tá chovendo, assim, eu gosto bastante, e durante a viagem eu fui lendo um pouquinho do Vamos Comprar um Poeta, que eu já tinha começado na noite anterior, e durante mesmo a viagem eu terminei, porque ele é um livro de se devorar, assim, e foi muito gostoso. E também vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do local onde foi esse evento. Na verdade, foi na Livraria Taverna, que fica ali no centro, mais ou menos no centro histórico de Porto Alegre, na Rua da Praia, na Casa de Cultura Mário Quintana. E é um lugar muito bonito, mas toda essa região aí eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa praça que tem e que a gente consegue caminhar, sentir o ar livre, enfim, passar por várias lojas. É um lugar bem interessante essa região da capital gaúcha, e eu passei bastante ali, tanto no dia que eu cheguei, quanto no dia seguinte também, ainda passei um pouquinho mais. E lá no evento, a gente pôde ouvir o Afonso Cruz falando sobre a sua obra em geral. É claro que todo o evento era por conta do lançamento do Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, né? Mas ele falou sobre tudo, e o cara fala bastante mesmo, ele adora conversar. Então foi muito divertido, as pessoas perguntavam algumas coisas, ele contava várias histórias além do que ele já estava contando, e é muito bom ouvir, né? Poder saber os bastidores, saber as anedotas, as coisas que ele foi vivendo conforme ia escrevendo os livros. Eu gosto muito dessa parte também. O evento foi super lotado, assim, foi muito bom, muito bonito de ver. A casa estava cheia, eu consegui um cantinho lá atrás, assim, fiquei bem escondida. Mas nesse mesmo evento, nessa mesma noite, eu conheci o pessoal da Dublinense que eu ainda não conhecia. Já conheci alguns da internet, mas outros eu conheci ao vivo lá, foi muito bom também. E conheci a Júlia Dantas, que é uma escritora que vocês sabem que eu sempre panfleto, e só de estar na livraria, estar naquele evento, ouvindo um escritor falar é sempre muito bom. Mas ele também falou da escrita, né? Falou sobre o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas e falou sobre outras coisas também, o que foi muito, muito legal. Então, eu sempre que possível, agora que eu tô aqui perto de Porto Alegre, eu vou descer para lá para participar desses eventos literários, porque aqui na cidade onde eu tô morando, na Serra, não tem nada disso praticamente. E aí a gente precisa ir atrás, né? Então eu quero sempre visitar lá. Mas o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, que era esse lançamento, eu ainda não li. E aí eu até vou colocar aqui para vocês, vou ler o que tá na parte de trás, para vocês terem uma ideia sobre essa história, porque ela é multifacetada, ela tem muitos personagens, muitas coisas acontecendo. Aqui atrás diz assim: em um Oriente ficcional circulam vários personagens fascinantes. O pragmático dono de uma fábrica de tapetes, sua esposa herege, uma mulher que sonha em se casar, um hindu que deseja ser o seu marido, um poeta mudo, uma criança perdida e outra encontrada. Cada um deles carrega características notáveis, uma marca dos romances de Afonso Cruz, e suas trajetórias nos falam de perda, solidão, amor e religiosidade. Uma narrativa tocante e inventiva que ultrapassa as diferenças entre Oriente e Ocidente para falar sobre como, onde quer que estejamos, nunca estamos absolutamente sós. Afinal, tudo está entrelaçado, como na tapeçaria, onde o primeiro ponto não está separado do último, e se alguém mexer num deles, mexe inevitavelmente nos outros. Eu adoro essas histórias, e esse livro aqui, com essa trama, está me lembrando bastante o Alforge, da Baí Nakjavani, que também é publicado pela Dubli, não por causa da história em si, mas por essa coisa do entrelaçamento entre as histórias, né, sobre esse enredo literal, assim, de várias histórias que se cruzam, e eu tenho muita vontade de ler. E aí eu já fiquei com ele na mão ali, né, ele autografou, inclusive, a gente entrou na fila de autógrafos, e ele fez uma dedicatória aqui nos 2 livrinhos, conversei bastante com ele, tietei, e foi muito bom participar e ouvir essas coisas que ele estava contando por lá, ver as pessoas também trazendo pontos sobre os livros antes de ler, já dá aquela vontade de a gente seguir lendo, né? Mas agora então eu vou falar um pouquinho para vocês do que foi a minha experiência com o Vamos Comprar um Poeta, que afinal de contas foi o livro que eu li do autor. Ele é um livro bem curtinho, ele tem cerca de 90 páginas, mas assim, é uma leitura super fluida, o espaçamento é bem generoso, então a gente com certeza está lendo menos que 90 páginas aqui, e a gente lê muito rápido, porque esse livro ele é uma espécie de distopia que deixa a gente super curiosa. Aqui, nessa história, a gente tem uma narradora que, até onde a gente sabe,
faz parte de uma família ali que tem marido, mulher, ela e um irmão, né? Ela e um outro filho, no caso. E essas 4 pessoas estão sempre ali vivendo sua rotina muito protocolar, muito repetitiva, uma rotina que está toda preocupada com a questão financeira, com a questão mercadológica, com o lucro. É uma sociedade aqui que, apesar de não ter nome, a gente sabe que ela está completamente focada nessa questão capitalista. Tanto que os personagens não têm nome próprio como a gente conhece, eles têm um número de série. Então, a única maneira que eles vão se diferenciando nesses nomes é se o nome tem mais casa decimal, se tem uma vírgula, se tem alguma outra coisa junto, mas não tem tanta peculiaridade assim. E eles estão sempre contabilizando tudo que vocês podem imaginar. Se dão um beijo, eles não dão um beijo, eles gastam tantos miligramas de saliva, por exemplo, sabe? Se choram, também eles contam ali a quantidade de lágrimas que caiu, o que eles gastaram por dia. É como se houvesse um racionamento de tudo, especialmente das emoções. E aí, a gente vai vendo a forma como eles se relacionam, e a princípio é tudo muito estranho, a gente não entende o que tá rolando, e a gente não vai entender tudo, tá? Isso vale a pena dizer também. Não vai aparecer tudo aqui sobre como é essa sociedade, não vai ter um momento de apresentação do mundo, até porque ele é um livro bem curtinho, então é tipo um episódio na vida dessas pessoas. E aí, tá tudo indo dentro do normal, nesse padrão aqui da família, até que certo dia a menina diz assim, vamos comprar um poeta? Porque aqui, nesse mundo, os poetas, os artistas em geral, eles são como um pet. E aí as pessoas, em vez de comprarem pets, elas compram poetas e artistas e levam para casa. E aí coisas inusitadas acontecem, né? Porque eles vão até a loja, escolhem um poeta. Essa parte, aliás, é muito engraçada porque eles vão escolher do tipo, não, aquele barrigudo parece mais poeta que o outro, aquele parece mais interessante, aquele mais melancólico. E eles vão trabalhar essa ideia toda dos estereótipos do que é um poeta, né? Enfim. Mas eles escolhem um poeta, então, e levam para casa, e é a partir daí que tudo começa a mudar. Porque esse poeta vai fazer questionamentos ali para aquelas pessoas. Alguns não vão nem dar bola, mas a menina, especialmente, começa a ser afetada por ele. Ela começa a mudar até a linguagem dela. E eu acho que aqui está o ponto mais legal do livro, a analogia mais bonita, porque é isso, né? O poeta ele vai dando uma profundidade sentimental para aquelas pessoas, uma profundidade emocional e uma profundidade de relacionamentos também. Então, tudo começa a mudar porque ela aprende a falar de outra maneira, ela aprende a pensar. E ela não sozinha, né? Todo mundo acaba sendo afetado de alguma maneira por esse poeta. O irmão, por exemplo, escuta um verso que ele fala e repete esse verso para a moça por quem ele está apaixonado. E ela nunca tinha visto uma frase daquela construção. E eles começam a ficar intrigados, porque eles estão achando aquilo quase tão bom quanto o dinheiro, né? Enfim, é uma quebra muito boa de paradigma. E tá indo nesse caminho o livro, mas aí algumas coisas acontecem e esse poeta vai sofrer bastante ali com eles, vai passar por alguns maus bocados. Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, eu não posso falar muito sem entregar a história, e como o livro é curtinho, eu não quero estragar essa experiência para vocês, mas uma das coisas mais legais, eu acho que tá aqui, ó, nessa própria fala que tá na eco bag que eu mostrei para vocês antes, né, que há poemas que servem para ver o mar. Que eu acho que é muito isso que ele faz, um descortinamento, uma abertura de janela na vida daqueles personagens que mostra que há outras coisas na vida além da quantidade de coisas que eles consomem, do racionamento, dos gastos, das preocupações financeiras, outras coisas que são abstratas, mas que também acabam valendo muito a pena, né? Então o livro é muito sobre isso. Agora, o que eu acho mais legal é como essa descoberta das coisas que não são quantitativas, que não são contabilizáveis, essa descoberta vai se dando também através da linguagem e vai se transformando pela linguagem. Então, a forma como a narradora narra no início é de um jeito, como ela narra no final é de outro. Então, eu acho sensacional isso. Eu vou tentar achar algum trechinho aqui para ler para vocês, para dar uma ideia do que eu tô falando. Na página 59, por exemplo, quando ela se dá conta do efeito do poeta na sua vida, no seu comportamento, ela diz: percebi que estava cada vez mais inutilista e que pensava em coisas só pela sua beleza e não queria saber do seu valor monetário ou instrumental. Enfim, é isso, ela vai cada vez mais
vendo o quanto aquilo que é inútil é válido para a vida dela, porque até então eles tinham essa visão utilitarista da vida, das coisas, das relações, não uma visão inutilitarista. E a arte, por si só, é uma coisa inútil, no sentido de que ela não serve para nada concretamente. E essa discussão está aqui permeada no livro. Também tem uma frase que ela diz, o poeta diz, na verdade, que é: a cultura não se gasta, quanto mais se usa, mais se tem. Acho que o poeta ensina isso para ela e ela acaba falando lá para as colegas e as colegas, olha ela, virou inutilista. É muito divertido. Um outro ponto que eu acho muito importante é que o livro faz uma homenagem à poesia de várias maneiras, tanto por falar sobre o papel da poesia, sobre o papel da arte, quanto também trazendo trechos, citando versos de poetas que a gente conhece, só que eles não são citados com a autoria, então fica meio que um prêmio para quem reconhece aquelas frases, aqueles versos. E eu acho que tem um aqui que é da Wisława Szymborska, que eu reconheci quando li, mas o próprio autor, no fim do livro, fala que ele não quis citar os nomes, deixar assim mesmo, para que isso fosse integrado de uma maneira orgânica, e também porque eram muitas frases, muitos versos, para poder citar todos, com fonte, tudo, então ficou assim de uma maneira bem natural, mas como uma homenagem a esses poetas anteriores. E a outra parte é o quanto se debocha aqui sobre essa figura do poeta, sobre o ofício, sobre a personalidade. Logo no começo do livro, na página 15, estão falando assim, o que ele come quando eles estão na loja, né? Qualquer coisa. Não são muito esquisitos. Muitas vezes, 3 a 4 ocorrências por semana chegam inclusivamente a esquecer-se de comer. Alguns abandonam a refeição a meio e levantam-se para deambular sem qualquer destino. Acontece muito ao pôr do sol ou ao luar ou com nevoeiro. É um comportamento típico. Não estranhe se os virem parados muito tempo como se estivessem a fazer contas. Não estão. São incapazes da soma mais elementar. Essas paragens são precisamente os momentos em que começam a fazer poemas nas suas cabeças. É um processo fascinante. Não se irão arrepender de comprar um poeta. E são muito mais asseados do que os artistas. E tem também essa coisa, essa cutucada sempre nos artistas, nos pintores, que fazem muita sujeira. Os poetas não, pelo menos eles escrevem ali num bloquinho, no caderninho, são taciturnos, ficam quietos, enfim. É muito engraçado tudo isso. E eu acho que vale demais a crítica toda que ele faz aqui ao papel da arte, ao que a gente espera da arte, né? O que ela realmente afeta em nós, e eu gostei demais. É um livro curtinho, é um livro para ler rápido, é um livro para a gente devorar no momento em que não está muito bem, é para tudo, assim, acho que cabe para qualquer tipo de leitor, e enfim, fica aí a minha recomendação para vocês do Vamos Comprar um Poeta, e claro, fica também aqui o meu compromisso público de algum dia ler o Pra Onde Vão os Guarda-Chuvas, porque o autor já está aí, ó, esperando para ser conferido. Eu adorei essa experiência e espero que venham outras assim também tão proveitosas. Todo esse rolezinho aí em Porto Alegre foi muito bom e, enfim, falar da literatura e ouvir pessoas falando interessadas sobre literatura é sempre muito bom. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa do Afonso Cruz, se ficaram com vontade de ler esse escritor português ou não, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.